E o dia já começou agitado no Corinthians. Lili Nascimento, direto lá do CT Joaquim Grava, vai trazendo as últimas informações do timão. Dorival Júnior, que já chega com a corda no pescoço pro confronto contra o Cruzeiro no jogo de amanhã. E mais novidades explodiram nos bastidores do Corinthians. Bora acompanhar aqui um trecho do ESPN. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolações, bora pras últimas notícias do Corinthians. Com vários tópicos, porque tem muita coisa acontecendo por aí, hein, Lili? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Bel. Beijo pra você, amigos do F360, fãs de esportes. A gente está aqui em frente ao CT Joaquim Grava. O treino acontece pela manhã, mas eu não vou falar sobre o treino agora. Como você falou, a gente tem que dividir em vários tópicos, né? Quando o assunto é Corinthians. E a última foi a matéria publicada pelos amigos do GE sobre gastos pessoais no cartão corporativo do clube pelo ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Inclusive, os colegas do GE colocaram ali algumas notas, né, que foram apresentadas. Tem gastos em farmácia, mercado, gastos pessoais mesmo, que ele terá que se explicar, né, ao Conselho Deliberativo, também à Comissão de Ética do clube. Isso aconteceu há poucas horas, né, que essa matéria foi publicada. Inclusive, o GE colocou que tentou falar com o presidente Duílio Monteiro Alves. Ele enviou uma nota oficial dizendo que pediu para ter acesso a essas notas, a esses comprovantes. Fica na casa de mais ou menos uns R$80 mil que teriam sido gastos, né, gastos pessoais, o que ainda deve ser comprovado, e que ele só vai se pronunciar oficialmente sobre isso quando tiver acesso a esses documentos, que ele diz não reconhecer e que chegou a pedir para ter acesso, mas foi informado de que não poderia. Então ele quer primeiro acessar todos esses documentos para depois conseguir falar, se explicar o que de fato aconteceu, se realmente ele teria usado o cartão corporativo para gastos pessoais. Como eu falei, tem farmácia, tem mercado, tem também postos de gasolina, alguns comprovantes que comprovam que pelo menos ali durante 3 vezes foi usado o mesmo posto de gasolina para gastos com algum veículo, alguns documentos assinados pelo Duílio, outros não assinados. Então é claro que o torcedor principalmente aguarda aí um posicionamento dele para saber o que de fato aconteceu, porque recentemente, né, há poucos dias, também o ex-presidente André Sanches, ele acabou confirmando que fez uso pessoal do cartão corporativo do clube. Se explicou ali que o cartão tem a mesma bandeira do cartão pessoal dele, acabou se confundindo, cerca de R$15 mil. Ele ressarciu o clube, mas a gente tem que lembrar que terá uma votação aí para uma possível punição para o André Sanches. Essa votação ainda não tem data marcada, mas o CORE acabou passando para a Comissão de Ética, que encaminhou ao Conselho Deliberativo. Então a gente aguarda que deve acontecer em relação ao Andrés. Agora o do Duílio é outra coisa, tá? Isso estourou agora, ele deve se defender também, e aí uma data deve ser marcada para ele, claro, se ficar comprovado que ele realmente fez uso indevido do cartão corporativo. Esse é somente, Abel, o primeiro tópico de notícias do Corinthians de hoje, meu amigo. Pois é, Lili. Amanhã tem jogo complicadíssimo, clima nada amistoso. Só para finalizar, ainda tem essa questão das contas. O Corinthians registrou um boletim de ocorrência porque alegou que no dia 31 de maio, né, quando o ex-presidente Augusto Melo tentou voltar ao poder ali, Osmar estava ali na sala, a gente lembra daquelas imagens lamentáveis, né, que ali naquele dia alguns documentos oficiais teriam sumido, teriam sido furtados, né, em relação a comprovantes, uso de cartão corporativo. Então está registrado um boletim de ocorrência para apurar um possível furto. Aí a gente aguarda os desdobramentos dessa história. Quanto à questão do Ranieri, R$18 milhões que o Corinthians deve ao Cuiabá, então fez o Pix noturno, né, essa noite aí, pagando cerca de R$700 mil. São 24 parcelas trimestrais aí, então até 2031 o Corinthians tem que pagar o Cuiabá, e já viu que o presidente não dá moleza não, vai a público falar, e se precisar acionar para o Corinthians sofrer um transfer ban, que o Corinthians poderia sofrer se não fizesse esse Pix noturno, ele fará novamente. Agora, sobre o clima aqui no vestiário, o clima após a derrota no Majestoso é muito ruim, né? A gente viu por várias questões, principalmente o Memphis não retornar ao banco na segunda etapa. Assim que acabou o jogo, ele saiu rapidamente. Eu e o Edu Afonso fomos uns dos primeiros a chegar ali na zona mista. Então a gente viu ele passando rapidinho, tava de capuz e ele já foi embora. Chamou a atenção essa imagem também, apesar dele ter permanecido, mas no vestiário durante todo o jogo. A gente sabe que o clima não é bom. Eu vou te falar dos dois lados, tá? Eu tenho apuração com pessoas
pessoas aqui do clube que falam que realmente o Dorival vem enfrentando alguns problemas com alguns atletas, questão de desempenho também, atletas que vinham entregando e não entregam mais. Teve uma situação de que alguns jogadores teriam ido a uma festa um dia antes do Majestoso, isso teria irritado a comissão técnica também. E sobre o Memphis, o Fabinho Soldado está tentando fazer esse meio de campo, porque quem fazia era o Pedro Silveira, né, o ex-diretor financeiro que saiu, e também o Diego Pereira, o preparador físico da família Dias, né, que tentava fazer esse meio de campo, tinha bastante contato com o Memphis. Agora não tem mais quem faça, então o Fabinho Soldado está se desdobrando aí para tentar blindar o elenco e também essa relação do Dorival com o Memphis, para que ele continue entregando em campo e que continue cumprindo com o contrato dele. E o que eu posso te dizer é que o jogo de amanhã será decisivo para o futuro da comissão técnica. É claro que ninguém aqui fala abertamente sobre nada, sobre demissão, mas existe uma conversa de bastidores que, se o resultado não chegar, aí sim a diretoria deve tomar alguma providência, já visando na semana que vem o clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, porque se o Corinthians é eliminado, aí só resta o Campeonato Brasileiro na temporada, e a situação que já está complicada pode ficar ainda pior. Então tem todo o peso para a partida de amanhã, uma partida que será encarada pelo menos como uma final. Eu não digo só pelos jogadores, tá? Tô falando num clima geral mesmo do clube, diretoria, porque todos sabem que o jogo de amanhã pode trazer respostas, principalmente sob o comando do treinador Dorival Júnior aqui pelo Corinthians, Abel. Ok, Lili, muito obrigado, Lili Nascimento, ao vivo lá em frente ao CT do Corinthians, trazendo informações dessa crise. Eugênio Leal, que fase do Timão, hein? Brilhante, como sempre, a Lili trazendo as informações. A fase realmente é muito difícil. Não é surpresa. A gente debate aqui o Corinthians quase que diariamente, né? Ano passado, quando apareceu a situação da eleição, a gente sabia que a perspectiva era muito ruim. Ano passado não, ano retrasado, né? Quando da campanha eleitoral que elegeu o Augusto Melo, a gente sabia que o nível dos candidatos era muito baixo. Acabou o Augusto Melo sendo afastado e o Corinthians vive um momento de muita incerteza do que vai ser o seu futuro, do que essa diretoria vai fazer. Como, por exemplo, manter ou não o Dorival. Você falou aqui nos bastidores, mas já vai trocar de técnico de novo. Acontece que hoje o técnico, como se fosse na política, ele é um cargo de confiança do presidente, dentro de um clube com gestão amadora como é o Corinthians. Tá? Quem contratou o Dorival foi o Augusto Melo, não foi o Omar Stabile. Então, ele não tem, Dorival, junto ao Omar Stabile, o respaldo que poderia ter do Augusto Melo. Tudo bem, perfeito, mas isso não muda muito, tá? Se tivesse Augusto Melo também, ele demitiria com duas derrotas. Mas sabe que assim, igual, Eugênio. É mais fácil, Abel, porque assim, esse cara não foi eu que escolhi. Entendeu? Não é responsabilidade minha. E o Dorival, ele tem mostrado muita dificuldade em encontrar um time mais competitivo. E eu acho que a grande questão passa pelo adversário dessa semana. Por falar em desempenho do time, André, vamos voltar com a Lili. No pessoal do Estúdio Fã de Esportes tem umas moscas aqui, né? Está difícil para mim, imagina para o Corinthians, né? Com problemas dentro e fora de campo. E realmente a situação do Dorival é complicada. A gente sabe que ele chegou há apenas 3 meses, mas a sequência é ruim. Depois da derrota no Majestoso e a postura, né, do time em campo, a pressão aumentou ainda mais. Então será um jogo decisivo. A gente fala muito sobre questões internas, né? Sobre vestiário. Então a gente cobre o dia a dia aí do Corinthians, tem acesso a algumas informações, as famosas fontes, né, que falam que o clima não é dos melhores por aqui, pontualmente, ele tem alguns problemas com alguns jogadores. O Memphis, pela questão de ter faltado no treino, não ter voltado para a segunda etapa do Majestoso, ele cumpriu, ficou ali no vestiário assistindo o jogo dali, acabou o jogo, já foi embora, mas o clima não ficou legal e é claro que não agradou a comissão técnica, bem como a informação aí de que alguns jogadores teriam ido para uma festa um dia antes do Majestoso. Então tudo isso acaba virando uma bola de neve, né? Somado ao não resultado em campo, essa partida diante do Cruzeiro pode ser decisiva. Ninguém fala abertamente sobre demissão, mas o presidente em exercício, né, Osmar Stabile, aos amigos do GE e também conversando com os nossos amigos, nossos colegas aí de apuração da ESPN, falou que no futebol tudo pode acontecer, né? Que ninguém pode dizer que tem um emprego garantido, então ele não pode falar sobre o dia de amanhã, mas a gente que
que conversa com pessoas aqui do clube pode dizer que já há um burburinho de que se o resultado não vier a depender do que acontecer, não é descartado até mesmo pela sequência que o Corinthians tem pela frente. Tem o Botafogo no sábado, já tem Palmeiras na semana que vem pela Copa do Brasil. Então, se o Corinthians sai da Copa do Brasil, só resta o Campeonato Brasileiro. Então, de fato, há essa pressão. E aí, somado ao Vojvoda, né, que está no mercado, ao Emiliano Dias, que colocou na cláusula do contrato dele com o Olímpia do Paraguai, que para sair para o Corinthians, ninguém paga multa. Ele não tem que pagar para o clube, o Corinthians não tem que pagar nada também para o Olímpia. Ele sairia tranquilo, livre para retornar ao clube. Então, tudo isso acaba jogando um pouco mais de pressão, né, apimentando um pouco mais a partida desta quarta-feira, amigos. O presidente falou que ninguém tem o emprego garantido. No Corinthians, o presidente não tem nem o cargo garantido, né, Mari? Essa situação de tanta mudança. E aí, por falar em presidente... Pois bem, Lili Nascimento, cada vez mais cresce, né? Investigações sobre cartão, sobre investigações, dessa vez também gastos. A gente fala sobre a situação do Duílio, é isso? Exatamente, situação é complicada, né? Foi uma denúncia, uma matéria publicada pelos colegas do GE de que o Duílio teria usado o cartão corporativo, né? O cartão do clube para fins pessoais, cerca de R$80 mil, compras em mercado, farmácia, restaurantes. Isso está na matéria, está detalhado, tem alguns documentos ali. Os colegas procuraram o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, ele não reconheceu e disse que, na verdade, só vai se posicionar oficialmente quando tiver acesso a esses documentos, né? Que ele acredita que muita coisa pode ter sido manipulada. Ele disse que não teve acesso ainda. Por quê? Porque ele já não é mais o presidente, então ele tem dificuldade a acessar esses documentos, mas ele está tentando acessar para poder se defender e se posicionar oficialmente sobre esses gastos que foram detalhados ali, né? Alguns com a assinatura dele, outros com a assinatura de outras pessoas do clube que trabalhavam com ele na época. Então a gente aguarda para saber o que vai acontecer, porque qual que seria o caminho das coisas, né? O CORE poderia chamá-lo para ele explicar, dar a explicação dele do que teria acontecido, se realmente ele fez gastos, né, para fins pessoais com cartão corporativo, depois vai para a comissão de ética e aí pode ir para uma votação de uma possível punição no Conselho Deliberativo. Por que a gente fala desse caminho? Porque está acontecendo a mesma coisa com o ex-presidente André Sanches. Ele acabou afirmando que teria se confundido, usou o cartão corporativo, gasto de cerca de R$15 mil, já ressarciu o clube, mas a votação do Conselho Deliberativo deve ser marcada. Não tão em breve, tá, gente? Que tem muitos processos ainda para serem votados. Só do presidente Augusto Melo tem 6. Então, assim, nem tão breve, nem tão rápido veremos a votação sobre André Sanches. E agora a gente aguarda o desenrolar sobre a situação do Duílio, esses gastos de cerca de R$80 mil, que ele já disse que irá se explicar quando tiver acesso a todos os documentos, todos os comprovantes. Antes de devolver para vocês, teve o BO que o Corinthians registrou no final de semana, porque, de acordo com a diretoria, alguns documentos, comprovantes bancários simplesmente foram furtados, desapareceram. Há a desconfiança ainda, de acordo com o Corinthians, de que teria acontecido no dia 31, quando o presidente Augusto Melo entrou lá no Parque São Jorge, né, tentando retornar à cadeira de presidente. Isso aí é uma suposição, tá? É uma suspeita do Corinthians, mas já está nas mãos da polícia para investigar isso também. É muita coisa, gente. Para atenuar, né? Para usar um eufemismo. Abel, eu falo há algum tempo, ainda mais agora, entre os clubes associativos, eu não tenho dúvida em dizer que o Corinthians é o clube mais esculhambado, politicamente e administrativamente. Não, em outro clube a gente não encontra paralelo. O Cruzeiro teve escândalo policial, desvios ali comprovados de dirigentes. No Cruzeiro teve também com o cartão de crédito na Europa. Exato, né? mas houve uma virada de chave, pelo menos. O clube se tornou SAF, chegou o Ronaldo, ali reorganizou a casa e virou o SAF. Hoje o Corinthians, como clube associativo, não tem paralelo no futebol brasileiro, porque é refém de uma política nociva, as administrações que se sucedem no poder uma pior que a outra, o corintiano não consegue enxergar um cenário de salvação, mas isso, Abel, não significa dizer que só a SAF salva o Corinthians, porque estamos falando de coisas que dizem respeito a ajustes mínimos na gestão. Porque gasto com cartão corporativo, isso é aprovado pelos conselheiros.
quando chega o balanço do fim do ano, tá lá, é sinal de que as pessoas lá dentro estão fazendo vista grossa, porque deveriam cercar esse tipo de coisa. Não precisa esperar virar uma gestão e depois de tanto tempo para isso aparecer. E mais, o Corinthians tem mecanismos de controle muito frágeis ou inexistentes, a ponto de o clube estourar gastos, fazer explodir a dívida e ninguém questionar. O Augusto Melo não deveria ter sido afastado por investigação policial. Ele poderia e deveria ter sido afastado por má gestão, por gestão temerária. Isso comprovado por números. Pelo balanço, o Corinthians deveria, internamente, se proteger disso. E aí não estamos falando de, nossa, o clube só vai conseguir se proteger se tornar uma empresa. Já existem mecanismos, mas eles não são aplicados. O Estatuto do Corinthians precisa ser reformado. E a gente espera, né, que seja um protesto pacífico dos torcedores. A gente teve aquele episódio da invasão no Parque São Jorge, mas apesar ali de terem entrado no cadeado, não houve, né, episódio de violência, mas que a torcida passe a cobrar isso, responsabilidade mínima. E o principal, dirigente que reconhece que fez desvios indevidos do Corinthians, como o caso do André Sanches. O André Sanches não só reconheceu, como devolveu o dinheiro. Mas do ponto de vista ético, isso é passível de punição. Internamente, o Corinthians não pode deixar passar. Os dirigentes que cometem desvios têm de ser punidos, Abel, porque se varrer para debaixo do tapete, a história inevitavelmente vai continuar se repetindo. É claro que a punição vai depender aí do regulamento, estatuto, não sei, de cada clube, não, né? Mas assim, na minha visão, isso aí era pro cara ser expulso do clube. É que o estatuto é sempre... Não é nem quebrando, Abel. É exagero meu pensar assim? Mas existe a previsão de punição. Mas os caras fecham os olhos. Ah, não, mas esse aqui, o grupo dele é influente, a gente vai precisar lá na frente. Não, deixa passar. Porque se passou pelo Conselho Fiscal, se passou pelo Conselho de Gestão Administrativo, é sinal de que as pessoas lá não estão interessadas, conselheiros, sócios, em uma gestão séria e profissional no Corinthians. O absurdo está completamente normalizado, né, no âmbito da gestão esportiva do Corinthians. Não estou afirmando que foi, mas não duvido que esses gastos sejam divididos, não seja só de uma pessoa. Esses que você fala que fazem vista grossa, se bobear, estão dentro. Mas, Abel, no caso... usa aqui, sabe aquela coisa? Repito, não estou dizendo que foi assim, mas estou dizendo que eu não duvido. Mas o Duílio já se defendeu, disse que quer ver ali o detalhamento das faturas para ver o que foi, ele quer ter acesso aos números. Mas nesse caso, por exemplo, se tem um gasto de 80 mil em cartão corporativo, o mínimo que se espera é que algum conselheiro, na hora de aprovar as contas, fale, peraí, o que é isso aqui? Não, me detalhe essa despesa aqui. Na época em que o Duílio ainda era presidente, não precisa passar tanto tempo, não precisa fazer nenhuma auditoria para se descobrir isso. E até aproveitando tudo que você colocou, eu tô de acordo, Breler. Se a gente fosse montar um campeonato de pontos corridos no brasileiro de gestão, ia ter muita gente brigando para fugir do rebaixamento. O Corinthians seria o lanterna, assim, com folga. Com folga. Dos grandes clubes. Seria com folga, porque é muita coisa absurda que acontece. Não é só questão de má gestão financeira, mas você está vendo de caso policial e a cada dia diferente uma notícia. E a gente falou desde o ano passado, olha, como o Corinthians lá com o Ramon Dias vinha conseguindo se blindar, teve arrancada no segundo semestre, evitou rebaixamento, foi para Libertadores. Uma hora a coisa vai pro campo. E acho que esse momento parece estar chegando. Por toda a história envolvendo o Memphis Depay. E aí eu não estou nem falando que o jogador está errado, ele está reivindicando que é direito dele. Indo toda hora para... E o Cuiabá está coberto de razão. Abrindo a boca e reclamando. Cadê o dinheiro do jogador que levaram, que compraram aqui? Porque, levaram ou não? Compraram. Compraram e não pagaram. Não tá toda... Quantas vezes o Cuiabá? Agora pagaram, né? Agora pagaram. Mas quantas vezes o Cuiabá teve que reclamar? E o quanto, de repente, aquele dinheiro se tivesse entrado antes, o Cuiabá não poderia ter se movimentado e evitado na luta para evitar o rebaixamento. Então isso influencia também na disputa do campeonato. Então o Cuiabá tem razão, e qualquer outro clube que tenha dívida pendente tem razão em reclamar. E assim, além de tudo isso, que já é um completo absurdo e que do Corinthians de fato extrapola em relação aos problemas administrativos que não são novidade e não é exclusivo de um ou dois clubes no futebol brasileiro,
a sensação que dá é que isso já está começando a impactar no desempenho do time em campo. Pessoal, não sei vocês, mas eu já acordo perguntando qual que vai ser a próxima novidade do Corinthians, né? Qual que vai ser a próxima bomba que vai explodir dentro do Parque São Jorge, com notícias, com informações, com fatura de cartão de crédito. Eu te faço uma pergunta. Você já viu alguma fatura de algum clube do mundo sendo exposta na mídia como está acontecendo com o Corinthians? Responde aí nos comentários se você já viu. Não é do meu conhecimento. Até procurei e fiz uma pesquisa rasa aqui e não achei. É só no Corinthians, velho. Quanto ao jogo de amanhã, em relação ao jogo de amanhã, é bem a cara do Corinthians conseguir uma vitória, né? O Corinthians, no momento que tá, nesses momentos o Corinthians meio que ganha uma sobrevida, não sei explicar, sabe? O jogo em casa, a torcida vai empurrar como sempre, eu tenho certeza que vai ter mais de 40 mil lá na Neoquímica Arena, vamos presenciar isso. E vai ser um jogo, cara, que o Corinthians precisa se impor dentro de campo, velho, pra mandar um pouco dessa maré pra longe, cara. Um resultado negativo amanhã, dependendo de como o Corinthians perdeu, o Dorival cai, com toda certeza. Dependendo de como perder. Se perder igual perder pro São Paulo no último jogo, o Dorival Júnior cai, independente do resultado, tá? Vai de como o time perde, se perdeu correndo, né? Se caiu, mas caiu de pé, né? A gente usa esse termo aqui no futebol, para as derrotas que os times correm, jogam e não conseguem um resultado desejado no final. Mas é isso, o que você acha dessa situação? Você acha que o Dorival cai amanhã? Não cai? Você acha que o Corinthians consegue uma vitória amanhã contra o Cruzeiro, ganha uma sobrevida com o Dorival Júnior no comando? Deixe sua opinião aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Corinthians e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!